Olá, meu nome é Cindiane, sou professora da Rede Municipal de Peró e vou trabalhar a disciplina de matemática com vocês. Vamos lá? Então, aqui a gente vai trabalhar com o material do Aprender Sempre e hoje nós vamos trabalhar a sequência de atividade número 1, que seriam referentes à aula 1 e 2, revisando frações. O objetivo desta aula é reconhecer os números racionais em diferentes contextos cotidianos e históricos, ler e escrever números racionais na forma fracionária e decimal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar o conceito de fração e ficar atento aos comentários de possíveis complementos que o professor fará no decorrer da aula. Então, vamos lá, pessoal, a gente vai fazer essa revisão que está aqui proposta, e ao longo dos exercícios, a gente vai começar a revisar também algumas propriedades, as operações com frações. Com a evolução da espécie humana, surgiu a necessidade do convívio humano em um só lugar. Como consequência, o homem precisou construir moradias, colher alimentos, criar animais e cultivar plantas para sua sobrevivência. A partir desta necessidade, o homem precisou desenvolver registros numéricos para representar quantidades. Imaginemos que houve uma época em que existia apenas os números naturais. Nesse caso, como representar partes de um todo? Sem existência de números racionais, jamais poderíamos dizer que sobrou meia maçã. Então, o que ele está dizendo com isso? Gente, no início da sociedade, quando o homem começou a surgir a necessidade de contar, a gente tinha apenas números naturais. Por que os números naturais? Porque eles satisfazem essa necessidade da contagem. Por exemplo, do não ter nada, o 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, então ele tinha essa representação desses números que surgiam naturalmente devido à necessidade de contar. Porém, essas partes de um número não existia. Então, eu não poderia falar que eu tenho meia maçã, ou que eu tenho uma maçã e meia, ou que eu tenho 3 melões e 1/3, ou 1/4. Então, os números racionais vão surgir para sanar essa necessidade de escrever coisas dessa forma aqui, ó, meio, ok? Metade, 1/3, 1/4. Aproveitando aqui a representação desse 1/2, o que isso significa para mim quando eu estou falando em fração? Então, vamos lá. A parte de baixo, eu vou chamar de denominador. A parte de cima é o meu numerador. E como que eu vou colocar aqui na minha fração quem vai no numerador e quem vai no denominador? Então, imagina que eu tenho lá uma unidade aqui, ó, esse meu retângulo é uma unidade. Se eu divido ele em duas partes e pinto uma parte, essa parte pintada representa metade desse inteiro. Então, aqui o número 2, ó, representa o total de partes do meu inteiro. Então, aqui eu tenho 2 partes. Então, a parte de baixo. E a parte aqui de cima, o meu numerador, representa as partes que eu peguei, as partes pintadas, ok? Então, isso daqui é para a gente relembrar como que eu escrevo a minha fração. Outra coisa importante da gente lembrar é que fração, essa barrinha da fração, é a mesma coisa que divisão. Então, quando eu escrevo 1/2, eu posso escrever isso daqui da mesma forma como 1 dividido por 2. Então, para eu transformar uma fração em um número decimal, eu vou usar esta propriedade da divisão. Então, aqui, ó, se eu fizer 1 dividido por 2, vai ficar como? Ó? O 2 não cabe dentro do 1, então eu vou pôr uma vírgula, acrescentar o 0, a vírgula e pôr um 0 aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 2, 4, 6, 8, 10. Cabe em 5 vezes. Então, eu ponho 5 aqui, 5 vezes 2 dá 10 e vai me sobrar 0. Então, a representação decimal é esta daqui.
É a com vírgula, minha representação decimal. Então, isto daqui e isto daqui são a mesma coisa, só que um está na forma fracionária e outro na forma decimal. Vamos continuar aí a nossa leitura. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal, que são essas duas formas que a gente viu aqui, ó. No caso da fração 1/2, a representação decimal é 0,5. É essa divisão que a gente fez. Esse 0,5 vem dessa divisão. A maçã inteira representa uma unidade e pode ser chamada de todo ou inteiro. Ao dividirmos a maçã em duas partes, podemos chamar uma de metade da maçã. Chamar de metade da maçã de parte. Podemos chamar uma metade da maçã de parte. Representamos a metade da maçã pela fração 1/2, que eu expliquei para vocês. Ó, a parte total vem embaixo, em quantas vezes eu dividi e quantas partes eu peguei dessa divisão. O numerador é a parte de cima da minha fração, é a parte que eu peguei da minha maçã. E o denominador é a parte de baixo, é em quantas partes a minha maçã foi dividida. Então, agora que a gente já revisou esses conceitos, vamos lembrar como que eu faço a leitura dessas frações. Ó. Lembrando que a leitura de um número na forma de fração, eu vou escrever, ó, 2, eu vou ler em cima, e aqui embaixo, ó, 2/5, 1/4, 3/2, 7/3, 5/7, 4/9, 2/3, 1/6, ok? No caso das frações que tem denominador 10, 100 e 1000, 10.000, os múltiplos de 10 na realidade. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3 décimos, 9 centésimos, 7 milésimos, ok? Quando os denominadores forem maiores do que 10, e não forem os múltiplos de 10, lógico, eu vou falar, ó, o denominador, o número com o avos na frente. Então, vai ficar 5, 12 avos. 1, 15 avos. 8, 17 avos, ok? Relembrando a leitura dos números decimais. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração, 1/5, obtemos 0,2. Então, o que ele fez? Ele pegou essa fração e transformou no decimal, fazendo o quê? 1 dividido por 5, que me dá este valor aqui. Lê-se 2 décimos. Se dividirmos o numerador de uma fração como a fração 5/2, obtemos o resultado 2,5. Então, lemos 2 inteiros e 5 décimos. Lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhada pelas palavras. Então, quando houver uma casa decimal, décimo. Quando houver duas casas decimais, centésimos. Quando houver 3 casas decimais, milésimos. Então, agora que a gente já revisou a leitura, a gente vai para os exercícios, ok? Utilize o lápis de cor colorido para e represente no octógono a fração 1/4. Então, aqui, ó, eu preciso dividir o meu octógono em 4 partes iguais. Então, a primeira coisa é dividir em 4 partes iguais. Ó. Dividir ao meio, e o meio eu dividi ao meio de novo. Então, fiquei com 4 partes, ok? Aí, eu vou pintar 1/4, ó. 1/4 disso daqui, ó, é essa parte todinha. Essa parte todinha aqui, ó. Certo? Isso daqui, então, ó, é uma parte das 4 partes que eu dividi, ok? Exercício número 2. De acordo com o que você entendeu sobre a história da parte do todo, e só deixa eu tirar aqui de cima, rapidinho. Vamos lá. De acordo com o que você entendeu sobre a ideia da parte do todo de uma fração, comente a seguir o que você compreendeu sobre o que é parte e o que é todo de uma fração.
Você pode apresentar outras imagens para exemplificar o seu comentário. Então, o que seria o todo e o que seria a parte? Ó? O todo vai ser... o todo vai ser... Vamos supor, eu peguei esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado é o meu todo. E o que seriam as partes desse quadrado? Seriam, eu dividi isso daqui, ó. Isto daqui seria uma parte do meu quadrado. Se eu pegar uma circunferência e eu dividir ela em 4, depois em mais partes, isso daqui, ó, é uma parte. Ok? Escreva como se lê os números racionais. Então, aqui, ó, não tá só, tá escrito tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Isso daqui, ó, é 3 décimos, ó, uma casa depois da vírgula, décimos. 7 décimos. Aqui, fiz o número em vez de escrever. 1/4. Aqui, 9 décimos. Lembram quando meu denominador é uma fração, com o denominador 10, eu também vou ler décimo, centésimo, milésimo, né? Aqui, ó, 2 inteiros e 7 décimos. Aqui, 28 centésimos, 2 casas depois da vírgula. Aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, 200 e 78 milésimos. São 3 casas depois da vírgula. Aqui, 7, quando eu tenho um número maior do que 10 na parte inferior, eu vou escrever avos no final. Então, 7, 13 avos. Opa! Avos. Aqui, 31 milésimos, porque eu tenho o 1000 embaixo, milésimos. Vamos lá agora para o exercício 4. Observe a folha quadriculada, está dividida e pintada em cores diferentes. Represente a fração que está pintada por esse verde bem clarinho aqui, ó. Então, aqui, isso daqui, ó, é metade da folha. Então, ó, a folha foi dividida em 2 partes grandes e eu pintei uma. Essa partinha aqui, ó, em rosa, bem clarinho, seria eu dividir, ó, imagina que eu tivesse dividido aqui, ó, mais uma vez, ó, tá vendo? Então, eu teria dividido em 1, 2, 3, 4, e eu peguei uma parte, 1/4. Nesse azul clarinho, ó, para eu ter esse tamanho, ó, eu teria que dividir ele assim, ó. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. E eu peguei... 8 embaixo, né? 8 partes e eu peguei uma. E esse branquinho aqui, ó, gente, aí eu tenho que dividir mais ainda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 partes e eu peguei uma. O que você observou dessas frações? Ó? Se você observar essa cor de rosa, ó, ela é exatamente esse tamanho aqui. Então, ela é a metade desta primeira. Esse pedacinho aqui do 1/8, ó, ele vai ser isso daqui, que é metade desta daqui. Se eu pegar esse pedacinho branco, ó, é esse pedacinho aqui. Então, ele é a metade do 1/8. Então, cada um deles é a metade do outro. Peraí, deixa eu colocar dividir. São metades da fração anterior. Bom, exercício número 5. Converta as frações em números decimais. Então, o que eu preciso fazer, gente? A divisão. Então, vamos lá. Ó. Primeiro é 1, né? Número 1. Número 1 dividido por 5. Não consigo fazer essa divisão, ponho a vírgula, o zero, acrescento a vírgula e ponho o zero lá. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2, que dá 10 e resta 0. Então, isso é igual a 0,2. 1 dividido por 2. Não dá para dividir, põe o 0, acrescento 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5, que dá 10 e resta 0. 0,5. 3 dividido por 10. Não dá para dividir, põe a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? 3, que dá 30 e resta 0. 0,3. Aqui, 1 dividido por 4. Não dá, põe a vírgula e o 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Cabe 2, que dá 8 e sobra 2. Essa vírgula me dá direito a mais um 0. 4 cabe quantas vezes dentro do 20? Cabem 5, que dá 20 e resta 0. Então, esse daqui vai ficar 0,25. 2 dividido por 5. Não dá, ponho a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? 5, 10, 15, 20. 4 vezes, que dá 20 e resta 0. Então, esse daqui, 0,4. Esse já foi feito até lá nos exemplos, né? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 5? Cabe 2 vezes, que dá 4 e sobra 1. Como não dá para dividir, acrescento a vírgula, ponho o 0. E o 2 cabe 5 vezes, que dá 10 e resta 0. 2,5. 9 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? 2 vezes, que dá 8 e resta 1. Ponho a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Dá 2, que dá 8 e sobra 2. Como eu tenho a vírgula, eu tenho direito a mais um 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 e resta 0. Então, aqui vai ficar 2,25. O 8 dividido por 5 cabe uma vez, que dá 5 e sobra 3. Ponho a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 30? 8, 16, 24. Dá por 3, que dá 24. E resta 6. Quantas vezes o 5 cabe dentro? Aqui eu fiz pelo 8, né, gente? Desculpa. Aqui vai ficar 6 vezes 5, que dá 30 e resta 0. Então, aqui vai ficar 1,6, ok? E o último exercício da nossa atividade,
Em qual das figuras abaixo o número de quadradinhos pintados equivale a 2/3 do total? Então, aqui, ó, imagina que eu vou dividir, eu tenho 6 quadradinhos, então, para eu dividir ele em 3 partes, eu pegar isso daqui, certo? Cada partinha dessa vale 1/3, então, aqui, ó, 1/3, 1/3 e 1/3. Então, nesse primeiro, quem tá pintado equivale a 1/3. Aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, não chega nem a 2/3, porque faltou um para pintar. Então, aqui, ó, esse é 1/3 mais 1/3, esse daqui vai me dar o 2/3, ok? Outro jeito de fazer isso daqui seria eu escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes e pintei 2. Simplifica, divide por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/3. Aqui, ó, 6 partes e pintei 3. Simplificando, vai dar meio. 6 partes e pintei 4. Dividindo por 2 em cima e embaixo, para fazer a simplificação, ficaria 2/3. Bom, essa atividade fica por aqui. Até a próxima, pessoal!